Estamos de volta com mais um Futuro Ambiental, hoje recebendo a doutora Mariane Pinotti, que é a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Temos hoje aqui conosco também o Dr. José Américo Lombardi, que vai passar a integrar de forma permanente esse nosso programa, colaborando com os nossos entrevistados, em especial na dinâmica, que é uma dinâmica que nós pretendemos levar aí por alguns programas. Doutora Mariane, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutor Carlos, obrigada, José Américo. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é todo nosso. A doutora Mariane já esteve conosco há um tempo atrás e nos contou um pouco das atividades frente à Secretaria Municipal aqui de São Paulo da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. E nós gostaríamos de iniciar essa nossa entrevista perguntando à doutora Mariane das atividades. De lá para cá, quais atividades a Secretaria implementou? Que bom estar aqui de volta, é um prazer estar aqui com vocês e que bom a gente poder trazer também novidades, né, de como a Secretaria andou nesse tempo, acho que faz um ano mais ou menos, né, e enfim, a gente conseguiu construir uma política pública para as pessoas com deficiência na cidade de São Paulo, que não é uma coisa fácil, até porque é um tema que acaba transitando em todas as áreas, né? Se a gente for pensar na vida das pessoas com deficiência, nós vamos pensar na saúde, na educação, no transporte, na mobilidade, na moradia, enfim, no esporte, na cultura, né? Então, a gente tem que pensar em todas as áreas da prefeitura, em todos os cantos, em todos os territórios da cidade. Então, partindo disso, a gente elaborou um plano, né, que a gente depois denominou de São Paulo Mais Inclusiva, que é um plano que trabalha a questão da pessoa com deficiência com 20 secretarias. Então, o que eu fiz? A gente foi em cada um dos secretários, né, desses 20 secretários, levando propostas de ações que, no nosso olhar, seriam possíveis da gente fazer até o final do mandato do prefeito Haddad. E foi um prazer fazer isso, porque de todas as 20 entrevistas, a gente foi com uma proposta e voltou com uma proposta maior. Então, esse plano é formado de 70 ações, que agora já são 73, 75, ações que vão mudando, ele é bem dinâmico, e a gente tem trabalhado muito em torno deste plano, que é o nosso trabalho com as outras secretarias. Você sentiu, Mariane, nesse trabalho que, sem dúvida alguma, vai ter uma repercussão, além de já ter, mas vai ter uma repercussão para o futuro também, um engajamento maior das secretarias com as quais você teve essa interlocução, ou ainda é um assunto que demanda um aculturamento maior? Não, eu senti um engajamento muito grande e fiquei muito feliz, né, em ver que o tema é um tema que é bem recebido em todas as áreas, né. Algumas áreas já trabalham fortemente a questão da inclusão das pessoas com deficiência, como é o caso da educação, por exemplo, né? Hoje, na cidade de São Paulo, a gente tem quase 19 mil crianças com deficiência na rede regular de ensino, ou seja, é um número estudando, grande. É um número grande, estudando nas escolas regulares com crianças sem deficiência, todo mundo misturado, que é isso que a gente quer, né? Acabar com essa coisa de separar. E a deficiência, aí você coloca todos os tipos de deficiência. É isso mesmo, né? Deficiência física, né? Deficiência visual, auditiva e deficiência intelectual também, que talvez seja mais difícil da gente trabalhar do ponto de vista de inclusão, porque aí não depende de uma ajuda técnica, depende de uma quebra de paradigma mesmo, de diminuir o preconceito, mas tem sido muito interessante. E trabalhar, enfim, a educação já era um exemplo de uma coisa que acontecia na cidade, que está melhorando a cada dia, né? Mas estamos trabalhando em todas as áreas, né? O esporte, a gente conseguiu aumentar aí, junto com o secretário Celso Jatene, em 20 vezes as atividades paradesportivas na virada esportiva desse ano. Então já foi um ganho bem grande. E aí a gente vai, a cada uma das pastas, vai haver um evento aqui dessa parte do dos esportes. Então, a gente, na virada esportiva, nesse ano, a gente teve 20 atividades com esportes para pessoas com deficiência. Puxa então, vida. vou citar o futebol para cegos, o futebol de amputados,
Como que A funciona canoagem acessível. Como que funciona o futebol de amputados? É uma coisa bem complexa e bem divertida, assim. A gente vê que as pessoas que jogam se divertem, quem está assistindo se diverte também. São sentados, eles caminham com os braços, né? E chutam para o gol de forma, enfim, é muito interessante, eles se divertem muito. O esporte é uma coisa que inclui todo mundo, né? É um caminho para a inclusão muito interessante, muito forte. Interessante, forte, né? O esporte e a cultura eu confio muito para a inclusão. Aí até eu acho a responsabilidade da sua pasta, né? Porque ela realmente... as coisas, Exatamente. Né? Isso é uma coisa interessante, viu? Porque eu que venho da área da saúde, onde a gente tem lá o SUS, né? Desenhado nas caixinhas lá que você tem que cumprir, enfim, já está tudo bem organizado, né? Você vai para uma área como a da pessoa com deficiência, que trata de direitos humanos, né? Você permeia todas as outras áreas, e aí você vê a dificuldade que cada secretaria tem de conversar com a outra, né? Que é o que a gente mais quer em política pública hoje, né? Fazer a política pública transversal, e ainda é um projeto isso. Eu acho que a gente tem avançado nesse sentido na prefeitura. O prefeito pouquíssimas vezes despacha com um secretário só. Se a gente olha a agenda dele, tem sempre 2, 3 secretários para resolver um assunto, justamente para tentar fazer com que as secretarias se conversem. E isso na pessoa com deficiência tem acontecido, né? A gente acaba, sei lá, vamos falar da virada cultural, a gente está... enfim, trabalhando também cultura junto com a educação, porque a gente traz as crianças da educação para lá, junto com a saúde, porque é a saúde que fornece as ajudas técnicas para as crianças com deficiência nas escolas, né? Com a assistência social, porque tem criança com deficiência abrigada, e juntando todo mundo, a gente pode, enfim, começar a trabalhar melhor o território. Isso é uma beleza. Doutor Zé Américo, a sua pergunta, porque o nosso diretor está avisando que daqui a pouco vamos para o intervalo, então... Doutora Mariane, eu gostaria de saber como que a senhora tem visto a inclusão do deficiente no mercado de trabalho. Se ele avançou, se ele está estagnado, se a empresa hoje ela tem procurado mais o deficiente, ou só aquele preenchimento das cotas? Nossa, que ponto interessante que você levanta, Zé Américo. Na verdade, assim, a lei de cotas trouxe para a pessoa com deficiência uma possibilidade muito maior de emprego. Eu acho que não há dúvidas. Nós vamos comemorar muito o dia onde a lei de cotas não for mais necessária, mas hoje ela é necessária, né? E as empresas estão começando a cumprir, apesar da lei de cotas ter mais de 20 anos, muitas empresas não cumpriam, né? E estão começando a cumprir agora, mas não é só cumprir a cota, né? A gente precisa trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho de formas diferentes, né? Porque antes se pensava, poxa vida, vamos botar a pessoa com deficiência física para ser ascensorista ou na recepção, fazendo trabalhos, enfim, mais simples, né? E hoje não, as pessoas com deficiência estão se formando, né? Tem um advogado cego que trabalha comigo na secretaria, enfim, a gente precisa criar postos de emprego em todos os níveis da empresa para pessoas com deficiência. Isso também pode valer com o cumprimento de cotas. Sem dúvida alguma. Hoje, a maioria das empresas, elas deixam as vagas para cumprir cotas nos empregos mais, enfim, mais simples, que com salários menores na empresa. E as pessoas com deficiência não têm a possibilidade de galgar uma carreira lá dentro. Então, a gente tem conversado com empresas, com o poder público, que também tem que cumprir cotas, né? Tem que dar o exemplo, né? A gente teve recentemente o exemplo do concurso da Guarda Municipal, né? Que o secretário Porto fez questão de que a gente trabalhasse, enfim, o edital juntos para que a guarda tivesse guardas com deficiência. Vão ser contratados 4 guardas com deficiência do concurso agora, então acho que também é uma quebra importante de preconceito que a prefeitura fez. Nos concursos da saúde está cumprindo cotas, da educação vai cumprir cotas, enfim, a gente está avançando nisso. Mas cada vez mais as pessoas com deficiência estão se formando, e a gente fica feliz com isso, e precisam ter uma adaptação no trabalho para que possam romper essa barreira da deficiência, né? Então, a pessoa com deficiência visual precisa do leitor de tela para trabalhar no seu computador, precisa de piso tátil para poder se locomover naquela empresa, a pessoa com deficiência auditiva precisa das ajudas dela, enfim, cada deficiência precisa ter uma adaptação e também uma adaptação do pessoal que vai receber, né, essa pessoa, trabalhar na mesma sala, né? Exatamente. Essa colocação, até em função da pergunta do Dr. Zé Américo, é muito interessante, porque
a observação ela é real. A primeira ideia que se tem do deficiente, independentemente da deficiência que ele possui, é de que ele vai ser ou um ascensorista, uma recepcionista, sempre algo ligado a uma questão para a realização da tarefa, algo muito simples por conta da deficiência. E não é verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Maurício, né, da secretaria, que é um profissional excepcional, né? Ele é cego e não atrapalhou a aquisição da cultura e, enfim, do brilhantismo em hipótese alguma, né? Então, é bem verdade isso mesmo. Bom, o nosso diretor avisa, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vou deixar uma pergunta no ar aqui, que vai ser objeto da nossa conversa no próximo bloco, que é o que é o cadastro da inclusão e depois como está o projeto Libras, que eu sei que é um grande sonho da nossa secretária. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no Futuro Ambiental e já voltamos. A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes. O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós. Estamos de volta com o Futuro Ambiental, hoje recebendo a doutora Mariane Pinotti, que é a secretária municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Ao término do bloco, eu deixei duas questões em aberto para que ela agora pudesse nos esclarecer. A primeira é o que é o cadastro da inclusão e o segundo, o projeto que eu sei que é a menina dos olhos da doutora Mariane, que é o projeto Libras. Doutora Mariane, pode... Eu vou começar pelo cadastro. Tá ótimo. Na verdade, a intenção do cadastro inclusão é que a gente conheça um pouco melhor as pessoas com deficiência que vivem na cidade de São Paulo, né? Como elas vivem, enfim, aonde, né? Porque o único dado que a gente tem confiável é um dado numérico, basicamente, né? Que é o dado do censo de 2010. No censo, as perguntas foram muito simples. Você tem ou não uma deficiência, e a pessoa marcava que tem, que tipo de deficiência e se ela é grave, moderada ou leve, né? Então, a gente sabe que nós temos em São Paulo, se a gente for fazer a conta geral, 2,5 milhões de pessoas que se consideram pessoas com deficiência. Nessas incluem pessoas com baixa visão ou com qualquer problema de visão, então aí a gente já tira bastante gente. E sobram ali as que a gente precisa trabalhar melhor, que são 800 mil pessoas com deficiência importante, grave, que se consideram pessoas com deficiência grave. Mas, mesmo assim, o dado é muito simples, né? Então, houve um esforço de um censo de inclusão em gestões passadas, onde mandaram aí 2 milhões de questionários para a cidade e receberam só 35 mil respostas. Nossa! Então a gente terminamos esse censo, tabulamos essas respostas, organizamos isso de forma digital, né? E lançamos o Cadastro Inclusão, que é uma página na internet, onde a pessoa com deficiência ou familiar da pessoa com deficiência preenche lá esse cadastro, e aí a gente tem muitos dados, né? A idade exatamente, se estuda, se não estuda, em que posto de saúde é atendido, aonde vive, enfim, todas as informações necessárias para a gente ter um avanço nessa questão da informação sobre as pessoas com deficiência que vivem em São Paulo. Então, enfim, nos ajudem a divulgar, é importante que a gente tenha bastante gente preenchendo esse cadastro. Com certeza. Dona Mariane, com relação a essa deficiência de retorno do cadastro, a senhora acha que isso se deve ao quê? A vergonha por ter o deficiente
ou descaso das pessoas em querer ajudar? Na verdade, assim, a gente até pensou um pouco nisso, parte da questão foi que o cadastro era muito complexo. Eram, acho que 9 ou 10 folhas, né? Eu acho que chegou numa população que tinha uma dificuldade de preenchimento desse documento importante, né? Ele foi pouco divulgado também, então chegou aquele monte de papel na casa das pessoas que não sabiam nem para que servia aquilo, né? Então acho que muita gente nem abriu e jogou fora, né? E parte foi uma falha de divulgação mesmo, eu acho, né? Eu acho que essa questão da vergonha da deficiência, acho que ainda existe, mas está melhorando, né? Acho que as pessoas com deficiência estão conseguindo ter uma autoestima melhor hoje em dia, porque a gente precisa muito falar nessa questão de potencialidade, né? Esquecer um pouco da deficiência e pensar no potencial de cada um, né? Lógico que o preconceito existe e eu acho que a nossa vida é esse ritmo de quebra de preconceito, né? Mas eu confio muito no povo brasileiro nessa questão, né? O Brasil é um país que acolheu a todos, né? Que não faz muita diferenciação de raça, de credo, né? Onde todo mundo convive, ainda mais São Paulo, que é uma cidade tão plural, né? Eu acho que é uma questão mais de divulgar, da gente informar muito sobre a deficiência para cada vez incluir mais as pessoas com deficiência na nossa sociedade. E o que eu tenho sentido é que essa mudança cultural ela tem sido muito acelerada, muito rápida, né? Num curto espaço de tempo nós temos tido transformações significativas. Nós vemos muitas vezes nas novelas a questão das opções ou orientações sexuais hoje já também, sendo tratada como uma coisa tão natural ou tão como parte do nosso dia a dia. Isso eu já acho que é um avanço significativo, assim como o deficiente em si, né? Agora, projeto Libras. Esse então, é um que eu especialmente estou curioso, até porque foi palco de uma das nossas entrevistas, para saber como que nós estamos, como é que está a Secretaria. Então, a Central de Tradução e Interpretação na Língua Brasileira de Sinais, que é a língua de Libras, é uma demanda antiga da população com deficiência auditiva, dos surdos da cidade, né? E do país. Na verdade, as pessoas com deficiência auditiva têm uma dificuldade de comunicação muito grande, né? Quando a gente pensa na deficiência visual, a gente se angustia mais, né? Às vezes, né, Zé Américo? Porque, enfim, não enxergar é muito pesado, mas não ouvir te causa um problema de comunicação maior. Como então, se você estivesse isolado do mundo. Completamente, completamente. Então, as pessoas com deficiência auditiva precisam muito se comunicar, né? E a Central de Libras é uma forma que a gente, enfim, tem, onde existe tecnologia hoje, para que as pessoas com deficiência auditiva usem o telefone. Basicamente é isso, né? Então, para que elas possam ter da cidade a comunicação dos serviços, né? Então é uma central, né, onde existem intérpretes de Libras, né, que via internet fazem a comunicação da pessoa com deficiência auditiva, né, com o serviço que ela quer na cidade. Então, a princípio, a gente vamos montar a central de Libras para os serviços públicos, né? E com o decorrer do tempo, se a gente conseguir recursos, etc., a gente pode montar até para outros serviços, né? Eu fui visitar centrais de Libras fora do Brasil, né? Eu até ia comentar esse fato, que fazem tradução de Libras para a pessoa com deficiência auditiva falar com a família. Interessante. Em outros lugares. Então, eles agendam, né? Não, eu quero falar com uma tia que não fala a língua de sinais e que, então, nessa hora, fica agendado e o intérprete fica à disposição para fazer esse tipo de conversa também. Isso é disponibilizado pelo Estado, ou seja, o governo acaba... na verdade, lá é disponibilizado, na Suécia, que eu fui visitar, é disponibilizado pelo Estado. Pelo Estado. Maravilha. Aqui a gente nem se pagar existe, né? Então, na Alemanha, por exemplo, existe serviço pago também. As pessoas podem usar o do Estado para questões de serviços públicos e podem pagar para usar para outras coisas, né? No Brasil a gente ainda não tem nem para uma coisa nem para outra. Eu espero que São Paulo em breve tenha, pelo menos para os serviços públicos da cidade. Com certeza será, com certeza terá. Acho que vai ser um avanço importante para a nossa cidade, para a inclusão das pessoas com deficiência auditiva e um exemplo, né? Eu sei que houve nessa situação também o engajamento
eu não sei se do sindicato ou da federação, enfim, da Federação mas dos a Surdos do entidade Brasil, que representa, né? Isso, eles têm essa demanda, é uma demanda da FENEIS também, que é essa federação. O governo federal está trabalhando isso também, a gente tem uma parceria com a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, com o secretário Antônio José, eles estão tentando organizar centrais de Libras no Brasil inteiro, né? Eu acho que a primeira cidade grande que vai ser São Paulo, né? Algumas cidades menores já têm mais uma tradução presencial, não via internet. Entendi. Né? A gente aqui faz já, a Secretaria já faz há algum tempo essa tradução presencial, mas aí é uma coisa bem complexa em São Paulo. Você pensa que o intérprete está na Secretaria no centro, né? A pessoa com deficiência auditiva tem uma consulta agendada num posto de saúde no Grajaú, né? Hoje o intérprete tem que ir até lá. Não tem complexo. outro jeito, a gente manda o intérprete, ele vai e ajuda essa pessoa com deficiência auditiva a se comunicar com o médico, etc. Mas com a Central de Libras a gente pode fazer isso via internet, e isso vai ser um avanço muito importante para a cidade. Dona Mariane, com a implantação desse sistema, a senhora que está capitaneando esse avanço aqui em São Paulo, onde reside a dificuldade para a implantação? Então, é que na verdade é um sistema novo, né, que não existe no nosso país, complexidade, né? e precisa funcionar muito bem, né? E se a gente for pensar na rede de internet que a gente tem à disposição na prefeitura, a gente não consegue fazer isso. Alguns locais estão fazendo através do Messenger, do Facebook, mas isso não é eficiente, não é suficiente, né? A gente precisa de um programa, e esse programa está disponível em outros lugares do mundo, e a gente precisa trazer esse programa que faça que tenha as 3 janelas de vídeo, né, para que essas pessoas possam conversar por internet, em Libras e em voz. Complexo. Então não é uma coisa simples, mas é possível, e eu tenho muita fé que a gente consiga até o começo do ano ter isso funcionando na cidade de São Paulo. Com certeza terá, com certeza. Doutor Zé Américo, considerações finais, estamos indo já para o final do programa, infelizmente. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Mariane. Obrigada. Fico contente da senhora estar numa secretaria que eu acho, ao meu ver, muito importante dentro do município de São Paulo. Fico satisfeito com os avanços que a senhora tem feito e pela sua luta que a senhora vem desenvolvendo. Obrigada. Muito bem. Eu quero deixar aqui para o telespectador uma dica. Uma edição da Quartier Latam, que o autor é o Carlos Campineiro, que fala a respeito da harmonização de vinhos, em especial na América do Sul. Ele mistura aqui pratos, dá sugestões de vinhos, quais os melhores vinhos vão com os melhores pratos, aliás. Sem dúvida. Um dos exemplares é uma lembrança do nosso programa para você. Telespectador, infelizmente nós estamos terminando esse nosso Futuro Ambiental de hoje, tendo aqui conosco a doutora Mariane Pinotti, que é a secretária municipal da Pessoa com Deficiência e da Mobilidade Reduzida. Saiba que foi um prazer, doutora Mariane, esse nosso momento vai estar sempre aberto. Espero poder contar com a sua presença. Opa, virei assim quantas vezes vocês me chamarem. Então, logo, diretor, vamos ter que colocar uma 4ª cadeira, porque a doutora Mariane vai acabar integrando essa bancada. Eu me despeço. A vocês uma boa noite. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo Futuro Ambiental.
gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes. O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós.